Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The closer attention that one pays to the Word of God, Quanto mais atenção você dá à palavra de Deus, mais benefícios você terá ao estudar a palavra de Deus em todos os aspectos da Bíblia. Ou seja, o vocabulário, a construção gramatical, a ordem das palavras, tudo contém revelação. É sábio, é proveitoso quando nos derramamos sobre a palavra de Deus em oração, investindo tempo e esforço, e percebendo que, quando agirmos assim, Deus falará àquele que estuda a sua palavra. Nós estamos no meio de nosso estudo do livro de Isaías, no capítulo 5, tendo completado a primeira metade deste capítulo na semana passada. Agora vamos para a segunda metade. Uma das coisas que aprendemos é que Deus não está satisfeito com seu povo. Vimos o porquê isso aconteceu na semana passada. A imoralidade, a infidelidade espiritual e como o povo de Deus não está se comportando conforme a aliança de Deus exige. Agora veremos o resultado ou as consequências da pecaminosidade de Judá. Embora estejamos falando, antes de mais nada, nos dias de Isaías, esta passagem apresenta ramificações. Em outras palavras, ela nos ensina princípios que serão mais relevantes nos últimos dias. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, capítulo 5. A primeira consequência sobre a qual Isaías fala neste 5º capítulo é encontrada no versículo 13. Deus não está satisfeito. O povo se encontra contra ele. Observe o que ele diz no versículo 13. Portanto, como resultado disso, as consequências são essas. Ele diz: portanto, meu povo está exilado. Alguns podem entender essa frase no futuro, e obviamente existe um resultado futuro. Mas a questão aqui é que Deus já tomou sua decisão com base no que eles fizeram, na rejeição da sua palavra, na assimilação deles aos costumes das nações. Deus já determinou que o povo irá para o exílio. O que isso significa? Significa que eles deixarão a terra de Israel. Preste atenção. Quando Israel está na terra prometida, obedecendo à palavra de Deus, servindo-o, o plano de Deus avança. Mas quando Israel se torna desobediente, quando Israel se torna rebelde, eles deixam a terra e o plano de Deus é colocado em espera. É isto o que estamos vendo aqui. Então Deus nos diz, olhe novamente o versículo 13, portanto, meu povo está exilado. Mibilidot, sem entendimento. Foi porque eles não tinham essa palavra aqui, que eu traduzi por entendimento, que é realmente melhor entendido com a palavra conhecimento. Sem conhecimento. E isso implica num conhecimento que é ministrado, dado a uma pessoa como resultado do seu servir, como resultado da sua obediência, como resultado, como consequência de se cumprir fielmente a vontade de Deus. Então, eles vão para o exílio sem esse entendimento, sem esse conhecimento. Continuando, ele diz:
e sua, seguido da palavra kavod, que geralmente é traduzida por glória. Está se falando aqui sobre aqueles que foram chamados para serem instrumentos de sua glória, para demonstrar sua verdade e manifestar sua glória. Nós então lemos, e sua glória. O que vem em seguida é pessoas. Elas morrerão de fome. Diz aqui, Mate Ha'av. Elas ficarão mortas de fome. Então Deus tinha um chamado diferente. Ele tinha um propósito diferente. Ele queria um resultado diferente. Mas por causa da rejeição do povo, da rejeição ao seu chamado, os que deveriam ter sido gloriosos agora estão mortos de fome. E sua, aqui a palavra é Ramon, que fala de um grande número, uma infinidade de multidões. Então ele diz, os que são o seu povo, esta multidão de pessoas que pertencem a ele. Continuando, diz, elas vão ficar secas de sede. Então haverá morte por causa da fome. E as pessoas morrerão de sede. Deus tinha um propósito diferente. Ele queria fazer outra coisa com esses indivíduos. Queria recompensá-los, abençoá-los, fazer com que fossem destinatários de suas promessas. Mas por causa dessa falta de fidelidade, eles receberam exatamente o oposto do que ele pretendia colocar sobre eles. Versículo 14. Entendam que isso pode ter consequências eternas. Para Israel como um povo. Entendam que isso pode ter consequências eternas. Para Israel como um povo, considerado como uma entidade. Israel chegará à fé, mas não esses indivíduos. Eles vão morrer no exílio. Eles vão sofrer as consequências de seus pecados. Mas haverá restauração em uma geração posterior. Porém, este não será o caso para eles. Veja o versículo 14. O versículo 14 é uma parte importante das Escrituras porque fala sobre Sheol. Sheol tem a ver com um lugar de morte. Se formos mais precisos, muito precisos, Sheol tem 2 compartimentos. Nós temos o que é conhecido como Gehinnom, conhecido comumente como inferno, um lugar de tormentos, e também em Hek Avraham, na Nova Aliança, às vezes traduzido como paraíso. Então, a questão é que há 2 lugares, mas aqui diz que haverá uma mudança futura para Sheol. Qual é? Versículo 14. Portanto, Sheol será alargado, ou seja, será expandido. Aqui estamos falando sobre Sheol, como lugar de morte e de castigo. Em segundo lugar, diz que ela abrirá a boca. Ou seja, Sheol está no feminino. Então, nos referimos a este lugar em hebraico, se diz ela. Em português seria ele. Uma palavra que eu não traduzi é a palavra nepshá, que muitas vezes é alma, mas neste caso é a própria essência do Sheol. Seu maior propósito é a morte. Então lemos aqui que Sheol será alargado, a própria essência. Ela abrirá sua boca além da medida. Literalmente, é sem medida. Mas a questão aqui está além do que qualquer um pode pensar. E a mensagem é que, em vez de estar no reino de Deus, Deus terá que alargar o Sheol para conter essas multidões que se perderão. Embora Deus queria que estivessem no seu reino, e nada disso o surpreende. Entendemos que isso não ameaça a soberania de Deus, nem tampouco é contrário à realidade de que Deus sabe tudo de antemão. Só porque Deus, e a palavra declara que seu desejo é que nada se perca.
mas que todos sejam levados ao arrependimento e encontrem vida. Esse é o seu desejo. Mas isso não significa que todos encontrarão o arrependimento, que todos entrarão no seu reino. Este é o desejo de Deus, mas depende que nós o aceitemos. Depende do que faremos com a sua palavra, especialmente com a mensagem do Evangelho. Então, Isaías diz: será alargado, será aberto sem medidas. E uma vez mais, temos um sinônimo para a glória, que é Hadar, esplendor. E aqueles cuja glória. A maioria dos comentaristas acredita que estamos falando de forma coloquial sobre Jerusalém. Jerusalém é uma palavra do reino. Aqueles que estavam destinados para o reino, aos gloriosos de Jerusalém. O que acontecerá? Como vemos aqui, eles cairão. E esta multidão, o mesmo termo, Ramon, esta grande multidão de pessoas, ou seja, a multidão que pertencia a Jerusalém. Ele diz que cairão com seus ruídos e com aqueles que se alegravam nele. O que ele quer dizer com esse trecho é o seguinte: aqueles que estavam em grande agitação, os que estavam se alegrando com coisas que provocam juízo, o juízo de Deus, pois há gente que encontra prazer nesse tipo de atividades. Eles correm para essas coisas. O que está dizendo aqui é que o Sheol, o lugar do castigo, neste contexto, vai ser ampliado, vai abrir a boca sem medida para aqueles que Deus, para a multidão que ele queria no reino, e aqueles que ele queria que fossem gloriosos. Infelizmente, porque se alegraram na maldade, e por rejeitarem sua verdade, como consequência, encontrarão o contrário. Agora, por favor, olhe para o versículo 15. O homem será abatido. É um termo que indica ser submisso a algo. Diz um homem. E depois temos um sinônimo. Temos a palavra Adam. Adam como Adão, o primeiro homem. E também a palavra Ish, em hebraico. Essas duas palavras estão sendo usadas porque o que estamos lendo aqui é poesia hebraica. Então, um homem será abatido. Depois vemos outra palavra para um homem será humilhado. E os olhos dos altivos, daqueles que têm pensamentos elevados. Isaías conclui: esses indivíduos também serão humilhados. Quando isso vai acontecer? Bem, há um contexto aqui para o juízo. Em última análise, veremos que o exílio vai acontecer nos dias de Isaías. Ou seja, na profecia de Isaías. A razão pela qual eu digo isso é que Isaías profetizou no século 7 a.C. O exílio não aconteceu até o século 6. Na verdade, ele profetizou no século 8, no século 8 a.C., nos anos 700. Somente depois de aproximadamente 150 anos que Judá foi para o exílio. Então, é relevante para a sua profecia, mas não aconteceu literalmente quando ele estava vivo. Seguindo em frente, lemos aqui o versículo 16. O Senhor será elevado, será exaltado o Senhor dos exércitos. Como? No juízo, por meio de seu juízo. E Deus, o Santo, será santificado em justiça. Se você aprendeu a interpretar as Escrituras, você pode tirar algumas conclusões claras deste versículo. Veja novamente o versículo 16. Vemos aqui que há um relacionamento entre o Senhor dos Exércitos e o Deus Santo. É um paralelismo nesta passagem. E o que isso nos diz? Nos diz que é através do juízo de Deus, que é Deus quem julga. Qual é o resultado disso? A justiça. Isso não é algo que adivinhamos. É isso que a palavra de Deus revela, porque Bameshpat, que é no juízo, que é paralela à frase Bitzdagá, em justiça.
Então, se fizermos a pergunta com base no versículo 16, qual é o resultado do juízo de Deus? A única resposta baseada no versículo 16 é a justiça. Temos classes gramaticais, partículas, neste caso, uma preposição, que também aponta a relação entre elas. Então, você não pode dizer, mas Baruque, essa é a sua interpretação. Não, não é uma questão de interpretação. A própria Bíblia, as leis de interpretação exigem que todos cheguem a esta conclusão. É isso que é importante quando você usa a hermenêutica adequada. A metodologia de interpretação das Escrituras, que leva a um consenso da mensagem bíblica do texto. Olhe agora para o versículo 17. Na minha opinião, o versículo 17 é uma passagem muito significativa, porque nos diz o que podemos esperar por meio do juízo de Deus. Veja o versículo 17. Os cordeiros pastarão. Ele está falando sobre eles comendo no pasto. Eles comerão, diz. Keidavhon. Algumas Bíblias traduzem essa parte em português por no deserto, mas não é a palavra midbar. A palavra usada é devar. E devar, aqui neste contexto, é sinônimo do termo minhag, que significa tradição, um hábito. Então lemos aqui que, preste atenção, apesar do juízo que está acontecendo, o que está nos dizendo aqui é que os cordeiros, os rabinos interpretam o uso desta palavra cordeiros para os justos. Assim, os cordeiros vão encontrar pasto, eles vão se alimentar nos pastos, de acordo com o minhag, como de costume. Depois diz o mehin. A palavra mehin fala de um cordeiro gordo e preguiçoso. Aqueles que não são os sadakinder, os justos, que confiam em Deus, que não estão no lugar correto. Diz que estes serão o quê? Observe o que diz, é a palavra harvot. O que é harvot? É a destruição, os restos da destruição. Diz Isaías, eles, os cordeiros gordos, ou seja, as pessoas ímpias, eles serão encontrados nos locais de destruição. E continua dizendo, os estrangeiros comerão. Há algumas maneiras diferentes de entender essa frase. E certamente é uma questão de interpretação, já que gramaticalmente não encontramos pistas claras que nos levem a uma conclusão definitiva. Mas alguns dizem que os estrangeiros são, na verdade, os kevesim, os cordeiros, que são os peregrinos e estrangeiros que herdarão a terra. Ou seja, que haverá uma transferência de riquezas daqueles malvados que tinham muitos bens e que eram prósperos nas coisas deste mundo. Desta forma, eles cairão em ruínas, enquanto os estrangeiros e peregrinos, os crentes, herdarão suas riquezas no sentido de reino. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. É assim que alguns interpretam. Outros já interpretam a palavra zarim, ou neste caso é a palavra garim, os que são moradores. Às vezes, implica que, no sentido de estrangeiro, na destruição dos ricos, os que são rebeldes, os que engordaram em pecado, os estrangeiros comerão. Isto é, eles vão participar da destruição de Israel. Agora, olhe para o próximo versículo, versículo 18. Nós nos deparamos com uma palavra que vimos na semana passada, a palavra roi, que significa ai, ou que horrível. Roi, ou ai daqueles que atraem a iniquidade com cordas vãs, ou com cordas de vaidade. O que está falando aqui é que aqueles que atraem a iniquidade para si mesmos estão fazendo algo que, segundo eles, lhes trará benefícios, mas é fútil. É algo inútil. É o mesmo que dizer que nada bom nem positivo sairá disso.
Na continuação, vemos um paralelismo. Isaías diz: e aqueles que com cordas, ou seja, com cordas grossas, e a implicação é que elas puxam o carrinho com pecado. Está falando aqui simplesmente sobre as coisas que, em última análise, não são promovidas pelo pecado ou pela iniquidade. Os que acreditam que seus negócios podem prosperar e progredir através do engano, da iniquidade e do pecado. Eles descobrirão que todas essas coisas são fúteis. Versículo 19. E dizem: apresse-se e acabe a sua ação, seu trabalho, para que a vejamos e nos aproximemos. Literalmente está escrito: aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Alguns interpretam esse versículo como uma forma de zombaria daqueles que dizem: deixe Deus vir rapidamente. Deixe-o se apressar, que seja sua ação. É disso que Isaías está falando. Por isso nós veremos. Depois diz: o conselho, deixe-o aproximar-se, venha o Santo de Israel. E veremos que ele está falando daqueles que estão ridicularizando, zombando, rejeitando o tema desta passagem, que é a vinda do juízo de Deus. Eles vão dizer: sim, existe o juízo de Deus, pois Deus realmente existe, deixe-o então me julgar. Eu agora não estou preocupado com isso, estou pronto para isso. Vejam que pensar assim é sinal de zombaria. Versículo 20. Rói, mais uma vez, que horrível. Os que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Isso significa que eles preferem o que não é a vontade de Deus. E isso nos ajuda a interpretar a frase anterior. A mesma palavra é encontrada nas duas frases. A palavra ha-o-morim. Aqueles que dizem. Agora entendemos a implicação. Aqueles que dizem: o que não é a vontade de Deus é bom, e o que é a vontade de Deus não é bom. Da mesma forma, eles colocam trevas por luz e luz por trevas. Eles fazem do amargo doce, e o que é doce, amargo. Eles têm uma perspectiva totalmente diferente, uma definição diferente do que Deus tem para o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim, o que é doce, o que é amargo, o que é escuro, o que é claro. Eles veem as coisas ao contrário. E quem faz isso? Essa é a característica do nosso inimigo, Hassetã. Ele rejeita o que Deus diz que é bom. Então está falando sobre isso. E uma característica que vai se manifestar de forma muito prevalente nos últimos dias é esta maneira de pensar. Versículo 21, mais uma vez, a palavra rói. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e diante de seus rostos, ou diante de si mesmos, o que literalmente é o que está tentando dizer Hu-ar nevonim, que significa extremamente inteligente. Então, aqueles que, aos seus próprios olhos, eles pensam que são sábios, ou que, diante de si mesmos, na sua perspectiva, eles pensam que são muito inteligentes. Deus está dizendo: que terrível será seu destino. Qual é a implicação? Nós dependemos da sua revelação. Eu sei que digo isso muitas vezes, mas você precisa aprender sobre isso. Você precisa basear sua vida neste pensamento. Você nunca poderá tomar uma decisão certa. Você nunca poderá escolher sabiamente, a menos que esteja se baseando na revelação de Deus para você. Olhe agora para o versículo 22. De novo, rói, vez após vez, que terrível será se não houver mudanças. Esse é o grande problema. Infelizmente, a maioria das pessoas não quer fazer essa mudança. Ai dos fortes. Estes são os heróis, aqueles que foram chamados para serem uma bênção, que bebem vinho, e homens de poder para misturar bebidas fortes. O que está dizendo aqui? Em vez de se comprometer e trabalhar nas coisas de Deus, o que eles estão fazendo?
Eles estão sem pressa, bebendo, misturando bebidas. Tudo isso implica uma rejeição às coisas de Deus. Quando o álcool é mencionado na Bíblia, na maioria das vezes é para escapar da realidade de Deus. Essa é uma verdade importante que precisamos entender. Versículo 23. O versículo 23 fala sobre corrupção. Novamente, compartilhei com você que esta passagem da Escritura tem muito a ver com nos dar uma lente correta, uma perspectiva adequada para ver como serão os últimos dias. Nos últimos dias, uma das características é uma corrupção rápida. Nós lemos aqui, os que justificam ou que consideram justa a impiedade. Por que eles fazem isso? Ekev, shahor, devido a um suborno, shoha. O que é importante entender sobre a palavra shoha é que ela diz, os que justificam o perverso por suborno, por causa de, ou como resultado, é a palavra ekev. É a mesma palavra de onde vem o nome Yaakov. Inclusive, já compartilhei muito com vocês que esta palavra Yaakov, ou Jacó, significa ele será recompensado. Tem a ver com um resultado, e é assim que esta mesma palavra é usada aqui. Agora, vamos para a segunda metade do versículo 23. E a justiça dos justos será removida deles. A Escritura está dizendo, em vez de punir os ímpios, eles recompensam, eles justificam. A justiça dos indivíduos justos, eles querem tirar deles. Versículo 24. No versículo 24, vemos uma imagem mais clara do juízo de Deus chegando. Não apenas o exílio, não apenas a razão, a mentalidade daqueles que serão julgados e consumidos. Observe as imagens aqui no versículo 24. Portanto, assim como a palha é devorada por línguas de fogo. A palavra língua aqui, leshon, é sinônimo de chama. Então, línguas de fogo simplesmente significa chama de fogo. Então, olhe para este versículo novamente, versículo 24. Portanto, assim como a palha e o restolho é consumido ou devorado pelas chamas do fogo, e a palha pela chama se desfaz. Ele diz, o shorj será deixado para trás, ou seja, a base será abandonada. É uma palavra que significa largar algo. Então a base, a própria raiz, que é a palavra shorj, a raiz será abandonada e se tornará como podridão. É a mesma palavra mak, que tem a ver com algo em decadência, decadência total. Então, a corrupção governamental leva à decadência espiritual e é a base para o juízo. Olhe para a segunda parte do versículo 24. E a sua flor subirá como pó. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo. Sugiro que, nesta última parte do versículo 24, você sublinhe, circule, destaque. Qual é o problema de verdade? Nós já vimos manifestações, imoralidade, idolatria, injustiça, corrupção, todas essas coisas. Mas realmente, o que deu origem a todo esse comportamento, qual foi a fonte disso tudo? Nós vemos aqui no final do versículo 24. Ki masu etorata shin sevot, que significa que porque eles rejeitaram, eles desprezaram. Por mais que eu enfatize, a palavra masu não é simplesmente rejeitar. Por exemplo, se alguém nos oferecesse algo dizendo, você gostaria de um pedaço de bolo e uma xícara de café? Se não quisermos, nós simplesmente dizemos, não, obrigado. Entretanto, nós nunca diríamos algo como, isso que você me oferece me repugna, eu odeio isso. Nós nunca iríamos responder assim,
Mas é exatamente isso que eles estão dizendo. Eles sentem repulsa. Eles veem a Torá como nojenta. E por que isso é importante? Porque quando você olha, e preste bem atenção, quando você olha para a característica do anticristo, ele é chamado anomos. O que isso significa? Um homem sem lei. Quando ouvimos anarquia, pensamos numa sociedade fora de controle. Mas literalmente significa alguém que se opõe à lei de Deus, à Torá. Existe um aspecto contra a Torá com relação ao anticristo. O que a Torá provoca? Ela traz estabilidade. Estabilidade espiritual que se manifesta em outras formas de estabilidade na sociedade. Então, eles rejeitaram a Torá do Senhor dos Exércitos. E a palavra do Santo de Israel, eles blasfemam. Há algumas palavras diferentes para blasfêmia, e essa é um sinônimo. Nós temos a palavra giduf, a palavra comum para blasfêmia. Esta é uma palavra diferente, mas tem a mesma implicação. Então, quando você despreza a Torá do Senhor, você está blasfemando a palavra do Santo de Israel. Versículo 25. Portanto, a ira do Senhor acendeu contra o seu povo, e sua mão foi estendida contra ele, e ele o feriu, e as montanhas tremeram. Lembre-se que, profeticamente, as montanhas são governos. Tudo isso é para mostrar que, quando Deus derramar o juízo sobre Israel, haverá um efeito cascata em todo o mundo. Pois Israel, quando for abençoado, abençoará as nações. Mas quando Israel for punida, o resultado será contrário para todas as nações do mundo. E sobre Israel, nós lemos o que ele diz, e seus cadáveres. Mas essa palavra significa cadáver em decomposição. É a mesma palavra usada para quando um animal está na estrada há horas ou dias, em estado de decomposição. O que é muito nojento, repulsivo. Está se dizendo aqui sobre os cadáveres. Seus cadáveres cobrirão. Lá cobrirão. A implicação é que Israel estará cheia de cadáveres. É interessante como as palavras bíblicas chegam até o hebraico moderno. A palavra usada aqui é a mesma que forma a base para a palavra hebraica que hoje definimos como cortar a grama, cortar as coisas e espalhar para todo lado. O que diz aqui é que o povo será cortado e espalhado. Eles vão encher a terra com cadáveres. É muito duro ouvir isso. E esses cadáveres espalhados estarão no meio das ruas. E continua. Apesar de tudo, em tudo isso, a raiva. A sua raiva não tornou atrás, mas a sua mão está estendida. Ele vai proferir um juízo duro, muito severo. Esse julgamento, nos últimos dias, será administrado por quem? Pelo inimigo. Assim como durante o cativeiro babilônico antes, quem fez isso? Como Deus usou a Babilônia. Deus usará o império do anticristo para trazer esse juízo sobre seu povo. Então vemos algo que é relevante para a época de Isaías, talvez após a sua morte. Mas naquele período geral, no século 6 a.C., ele viveu, como eu disse, no século 8. Mas mesmo assim, isso tem N vezes mais relevância. Veja agora o versículo 26. É assim que eu sei que ele usará outras nações para provocar essa ira. Uma das razões pelas quais interpretamos essas implicações para os tempos finais é que se tratava apenas da Babilônia e daquele cativeiro, ou sobre o exílio do norte conhecido que aconteceu em 721 a.C., antes dos assírios,
Foi uma única nação, os assírios, que tomou o reino do norte. Uma só nação, principalmente Babilônia. Sim, com a ajuda de Edom. Mas foram principalmente os babilônios. Mas observe o que diz aqui no versículo 26. E uma bandeira será levantada. Para quem? Lagoim, as nações. Então é mais de um país, para as nações de longe. Observe o que diz. E ele irá assoviar até os confins da terra, e eis que rapidamente e prontamente ele virá. O que isso significa? O inimigo virá a este império. E este império virá. Eu acredito nisso, como creio que tem implicações para o fim dos tempos. Estes inimigos não vão se cansar. Versículo 27. Não se cansarão, não tropeçarão, nem falharão, não dormirão, nem adormecerão, e não abrirão seu cinto que segura suas roupas. Ou seja, eles não terão descanso nem relaxarão, nem tampouco as correias da sua sandália desatarão. O que ele quer dizer é que este inimigo agirá de forma dura e contínua por muito tempo. E não haverá nada que interfira com esta punição, com esse juízo, até que chegue ao seu fim. Versículo 28. Falando sobre este inimigo, cujas flechas são afiadas, e todos os seus arcos estão curvados, isto é, suas armas foram preparadas, e estão todos prontos para atirar. Da mesma forma, ele continua, e os cascos de seus cavalos são considerados pederneiras. São fortes. Eles não terão que trocar de cavalos. Não terão que trocar as ferraduras dos cavalos. Os cavalos também vão aguentar durante todo esse período. E suas rodas são como uma tempestade. Ou seja, vai chegar rápido como uma tempestade. Versículo 29. Haverá um rugido que esse inimigo tem como leão, um leão glorioso. Ele vai rugir como um jovem leão, ou seja, um leão poderoso. E temos um outro termo depois. Lembre-se que é uma poesia. Temos uma palavra diferente que quer dizer uivar ou rugir. E ele também fará algo. Ele tomará sua presa. E diz que isso fará com que eles fujam. Depois encontramos o Ve'ematsiu. Se fosse você, eu destacaria o final. As duas últimas palavras do versículo 29. Ematsiu. E a razão para isso é que nós vemos, isso é muito importante, nós vemos a mesma frase. Mais uma vez, quando você estuda a palavra de Deus, há frases que são incomuns e elas aparecem num contexto semelhante. Por exemplo, se você for em Daniel capítulo 8, vemos a mesma frase, Ematsiu. Se eu dissesse isso hoje, Ematsiu, nas praias de Israel, quem me ouvisse entenderia que não há nenhum salva-vidas, pois a palavra Matsiu é salva-vidas. Mas hoje, neste contexto, significa salvar uma vida, que não há quem salve, não há quem ajude a preservar uma vida. Israel ficará sozinha, até que a medida total de juízo que Deus permitirá seja completada. Versículo 30. Mais uma vez diz, e ele rugirá contra ele, isto é, um grito de intimidação. Quando isso vai acontecer? Beyom Hahu. Digo isso com muita frequência porque aparece muito nas Escrituras. Significa naquele dia, e é uma referência ao juízo. É uma pista para falar do dia do juízo final. E descobrimos que o juízo sobre o qual se uivará será como o uivo, ou o ruído, ou a fúria do mar.
e será visto na terra. E eis aqui as trevas. O termo trevas aparece aqui como trevas de opressão. Esta é a palavra sar. Sar significa estreito. Neste caso, as trevas serão estreitas. Será uma escuridão que trará pressão e estresse. E a luz se escurecerá com nuvens. Sobre as nuvens, diz aqui, com suas nuvens. Então aqui está falando sobre uma grande mudança que vai acontecer, que será visível, será física e trará um julgamento severo. Por quê? Bem, o que vemos aqui? O juízo produz um resultado justo somente quando Judá, neste caso, Israel, entender as consequências do pecado. E eles saberão através do juízo. Só então veremos que haverá um arrependimento. E esse arrependimento começará quando buscarem o Messias. Agora nós já concluímos o capítulo 5. Na próxima semana veremos o capítulo 6, que anuncia que Isaías realmente transmitirá seu chamado para nós. E veremos muitas informações que nos darão uma perspectiva para entender por que Israel rejeitou o Messias. Quero dizer que os próximos 4 capítulos, Isaías 6, 7, 8 e 9, são fundamentais para dar ao leitor uma perspectiva correta para compreender quem é o Messias, o que estava para acontecer, o que ele viria a ser e por que a maior parte de Israel respondeu com incredulidade frente ao seu Messias. Bem, mais uma vez, vou parando por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Until next week, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.